é que Jair Bolsonaro tem dificuldades para desfazer a crise que ele mesmo criou no setor do meio ambiente. A questão é que o presidente acredita que pode desfazer a crise ambiental criando outra crise ainda maior. No instante em que o governo tenta convencer investidores estrangeiros e empresários brasileiros de que está comprometido com a preservação da Amazônia, surge um novo foco de incêndio que pode devastar o discurso oficial. O INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, órgão que monitora o desmatamento da floresta, entrou em processo de autocombustão. Eu sou Josias de Souza, colunista do UOL, e tratarei neste nosso encontro semanal da balbúrdia ambiental que pode impor prejuízos à economia brasileira num momento de forte recessão. Pelo menos 4 autoridades tentam apagar incêndios no meio ambiente. A lista não inclui o ministro da área, o Ricardo Salles, que é parte do problema. Esforçam-se para tourear as desconfianças do mercado o vice-presidente Hamilton Mourão, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e os ministros Paulo Guedes, da Economia, e Tereza Cristina, da Agricultura. Quando tanta gente é mobilizada para resolver um problema e ninguém consegue solucioná-lo, é sinal de que a crise ganhou um ingrediente adicional: a falta de governo. A semana começou com 2 reuniões virtuais. Numa cúpula ministerial da OCDE, o Clube dos Países Ricos, Paulo Guedes declarou: se há excessos e erros, corrigiremos. Não aceitaremos o desmatamento ilegal e a exploração ilegal de recursos. Noutra reunião, o vice-presidente Mourão, que comanda o Conselho da Amazônia, admitiu a investidores que não haverá redução do desmatamento neste ano de 2020, mas ele se comprometeu com a diminuição dos focos de incêndio na floresta. Horas depois de ouvir o lero-lero oficial, os interlocutores de Guedes e Mourão foram informados pelo noticiário da exoneração de Lúbia Vinhas, responsável pelo departamento que monitora a devastação florestal no INPE. O afastamento ocorreu apenas 3 dias depois de o INPE revelar que a Amazônia sofreu o maior desmatamento para um mês de junho em 5 anos. É como se o Brasil assistisse ao 2º capítulo de uma novela que começou há 11 meses. No ano passado, submetido a indicadores negativos sobre a destruição da floresta amazônica, Bolsonaro desqualificou a radiografia em vez de enfrentar a doença. A questão do INPE, eu tenho a convicção de que os dados são mentirosos, disse o presidente na ocasião. Adepto de uma espécie de terraplanismo estatístico, Bolsonaro declarou que se os dados sobre o desmatamento fossem verdadeiros, a floresta amazônica já teria se extinguido. Ele acusou o então chefe do INPE, o cientista Ricardo Galvão, de estar a serviço de alguma ONG. Ricardo Galvão foi substituído por Darkton Damião, um coronel da Força Aérea. Anunciado como chefe interino do INPE, ele vai fazer aniversário de 1 ano no cargo. A exoneração da pesquisadora Lúbia Vinhas é apresentada como parte de um projeto de reformulação do INPE que o coronel produziu durante a sua interinidade. Por mais que o governo argumente que essa reformulação foi concebida para aperfeiçoar o combate ao desmatamento, não vai ser fácil eliminar o vírus do descrédito. Para complicar, o Ministério da Defesa achou que seria uma boa ideia desenvolver um sistema paralelo de monitoramento de queimadas na Amazônia. A desconfiança ambiental foi construída por Bolsonaro de forma metódica. Em 1 ano e meio, o governo desmontou o frágil aparato fiscalizatório do IBAMA, desossou o ICMBio, desacreditou os dados científicos do INPE e refugou verbas bilionárias doadas por Noruega e Alemanha para um programa de proteção ambiental. Foi como se o governo firmasse uma aliança tácita com desmatadores, grileiros e piromaníacos. Deu no que está dando. Dias atrás, Bolsonaro disse numa reunião virtual
de cúpula do Mercosul que vai desfazer opiniões distorcidas sobre o Brasil em relação ao meio ambiente. O presidente sabe que, além do risco de perder investimentos estrangeiros e negócios no exterior, o Brasil fornece matéria-prima para os países que desejam melar o acordo comercial firmado entre Mercosul e União Europeia. Auxiliares de Bolsonaro tentam convencê-lo a se livrar de Ricardo Salles, seu ministro antiambiental. Isso ajudaria, mas o problema que se criou no meio ambiente só será resolvido de fato no dia em que Bolsonaro enxergar um culpado no espelho. Ou seja, é melhor já ir se acostumando com a ideia de contabilizar os prejuízos econômicos que estão por vir. É isso. Até a próxima. Qual?